amigos, boa noite. Hoje é nosso sétimo programa, Iluminações, dia 7 de maio, e é com muita alegria que eu estou novamente aqui pelo canal Arte Agora para a gente conversar sobre arte, a arte da palavra, dessa vez o cordel. Esse é o nosso sétimo programa, como eu disse, da série, e o quinto programa do ano de 2025. O tempo está passando muito depressa, e nos nossos programas anteriores, nós trouxemos depoimentos de pessoas envolvidas com poesia, com artes cênicas, teatro, dança, música, cinema. E o último programa foi sobre literatura popular, arte da palavra, e falamos sobre a arte popular do improviso, a cantoria e o repente. E esses convidados especiais nos brindaram com suas palavras, trazendo mais iluminações sobre essas artes. Hoje, o nosso programa é o segundo sobre literatura popular, a arte da palavra. Dessa vez, nós vamos falar sobre o cordel. Mas antes de começar a falar sobre o cordel, eu gostaria de fazer um registro importante, pois, segundo o calendário da Sobrames, hoje, 7 de maio, é o Dia do Silêncio, se comemora o Dia do Silêncio. E não poderíamos deixar de homenagear, pois também pode ser uma forma de arte. Também não poderia deixar de registrar que hoje, 7 de maio, minha mãe do coração, Ivanise Almeida, artista plástica, leitora quanto mais, apreciadora das artes, estaria hoje comemorando 95 anos. E ela nos deixou em agosto do ano passado. Se tivesse aqui, com certeza estaria nos prestigiando com sua audiência, pelo que dedico também esse programa a ela. Agora, nossas iluminações vão para a literatura de cordel. A literatura de cordel é um estilo de poesia popular brasileira. Ela é típica aqui do Nordeste e se caracteriza por ser uma escrita em versos rimados e contadas em folhetos impressos e ilustrados. É uma forma de divulgação das tradições populares e da arte, sendo fundamental e contribuindo de forma significativa para a manutenção das identidades locais e preservação das tradições literárias de cada região. O cordel teve sua origem na Idade Média, nos séculos XII, XIII, em Portugal, através dos trovadores que cantavam seus poemas para a população, contando histórias. Com a invenção da prensa de Gutenberg, a palavra e os versos, até então apenas cantados, passou a ser impressa em papéis e, assim, começaram a ser distribuídos em folhetos de papel de forma maciça. Uma curiosidade é que os papéis com os versos impressos eram pendurados em cordas, que eram chamadas em Portugal de cordéis. E dessa forma, popularizou-se, e a esse fato deve-se a origem do nome cordel. O cordel tornou-se, em 2018, um patrimônio imaterial brasileiro. No Brasil, o cordel chegou pelas mãos dos portugueses, e aqui foi através dos colonizadores que ele se popularizou, notadamente nas regiões Norte e Nordeste, promovendo o desenvolvimento e a manutenção do imaginário popular e folclórico do povo. Até os dias atuais, os cordéis são muito importantes e contribuem significativamente para a preservação dos costumes de cada região e pelo incentivo à leitura, ajudando a diminuição do analfabetismo nesses locais. Os textos dos cordéis, eles são em linguagem simples e são rimados e metrificados, cujos assuntos são escolhidos pelo poeta popular, que escreve uma história e a conta em versos. Esse gênero ele apresenta aspectos determinantes de seu formato, que são cestilha, ao galope à beira-mar, nas pelejas, os desafios, passando pelos marcos e vantagens até a glosa. Da mesma forma, caracteriza-se ainda por ter suas histórias cantadas e ilustradas através de estilogravuras
nas páginas dos poemas. Folhetos são assim chamados os poemas narrativos divulgados sob a forma de livretos de 8, 16 e até 32 páginas. O cordel, a literatura de cordel, exerceu influência sobre outras mídias, como a música, o teatro, o cinema e a televisão. Temos como principais autores de literatura de cordel aqui no Brasil Leandro Gomes de Barros, esse poeta paraibano, que é considerado um dos mais famosos cordelistas brasileiros, e seu principal divulgador, tendo sido o primeiro brasileiro a escrever cordéis. Aos 15 anos, ele mudou-se para Pernambuco, fixando-se inicialmente em Jaboatão, onde ficou até 1906. Depois mudou-se para Vitória de Santo Antão, onde depois mudou-se para Recife. Uma curiosidade sobre Leandro é que ele imprimia seus próprios prelos e fala sobre todas essas suas mudanças de endereço no final de cada um dos poemas, chamado A Cura da Quebradeira, por exemplo. Ele dizia assim: Leandro Gomes de Barros avisa que está morando em Areias, Recife, e que remeterá pelo correio todos os folhetos de suas produções que lhe sejam pedidos. Tal fato é comentado por seus contemporâneos, João Martins de Ataíde e Francisco das Chagas Batista. Leandro produziu 240 obras que ficaram muito conhecidas pelo imaginário popular do Nordeste brasileiro e também pelo Brasil como um todo. Ariano Suassuna inspirou-se em dois cordéis de Leandro Gomes de Barros para escrever o primeiro ato de O Alto da Compadecida. Foram eles o dinheiro, também conhecido como o testamento do cachorro, e o cavalo que defecava dinheiro. Esses cordéis, com suas histórias e personagens folclóricos, forneceram a Suassuna a base para criar a narrativa e os elementos cômicos da peça. Leandro compôs versos sobre todos os temas, sempre com muito senso de humor. Começou a escrever seus folhetos em 1889, conforme ele mesmo conta, nessa cestilha de A Mulher Roubada, publicada no Recife em 1907. Diz ele: Leitores, peço desculpas se a obra não for de agrado. Sou um poeta sem força, o tempo me tem estragado. Escrevo há 18 anos, tenho razão de estar cansado. Após o seu falecimento, em 1918, no Recife, o poeta e editor João Martins de Ataíde, em seu folheto A Prateada Morte de Leandro Gomes de Barros, escreveu: Poeta como Leandro, ainda o Brasil não criou, por ser um dos escritores que mais livros registrou. Canções não se sabe quantas, foram 600 e tantas as obras que publicou. Outros nomes têm destaque na literatura do cordel no Brasil. Temos Firmino Teixeira do Amaral, poeta piauiense. A ele é atribuída a criação do trava-língua pelos pesquisadores. A exemplo da peleja do cego Aderaldo com Zé Pretinho dos Tucus, de autoria de Firmino. Ele dizia assim: levo a vida trabalhando no cultivo de uma horta. Quando à noite volto a casa, com uma luz já quase morta. Prego a placa, pelo a pata, passo a pipa pela porta. Davi Teixeira da Silva, esse era pernambucano de Bezerros, ele nasceu em Bezerros e começou a escrever seus poemas em 98, dentre os quais destaca-se A Assombração dos anos 70, Dang Laden, O Mosquito Terrorista, O que tem na Bolsa da Mulher, As Aventuras de Lampião no Inferno, Luiz Gonzaga, o Filho de Januário. Tem Manuel da Almeida Filho também, esse paraibano de Alagoa Grande,
Em 13 de 10 de 14 ele nasceu e grande parte de sua obra falava de histórias de amor, valentia, romances de encantamento e também escrevia biografias de cangaceiros. É de sua autoria grandes clássicos do cordel, dentre outros: História de Vicente, o Rei dos Ladrões, A Sorte do Amor, Os Cabras de Lampião, Os Quatro Sábios do Reino. Ele faleceu em Sergipe, em 1995, onde mantinha uma banca de folhetos no mercado municipal. Temos também muito conhecido no cordel Patativa do Assaré. O nome dele era Antônio Gonçalves da Silva. Nasceu em 1909, na Serra de Santana, uma pequena propriedade rural da prefeitura de Assaré, estado do Ceará. Daí onde se deve o nome dele. Desde cedo identificando-se com os cantadores sertanejos e descobrindo a literatura através dos folhetos de cordel. Em sua obra, há a presença de personagens tradicionais do sertão, ou seja, o caboclo, o caçador, cavalos, bois e cachorros, com uma preocupação educativa sempre presente, ao mesmo tempo em que diverte o leitor e transmite valores morais. Patativa do Assaré trazia essas características de sua poesia e se nota claramente em alguns versos intitulados Cordel, As Façanhas de João Mole, mais precisamente nas estrofes de sua abertura e de seu encerramento, que dizem assim: nesse pequeno drama, o caro leitor verá que dentro de cada homem um pouco de ação está, e um só homem sem coragem no nosso mundo não está. Agora, caro leitor, não desaprove o que digo. Todo homem tem coragem, o rico, o pobre e o mendigo. No ponto da hora H, insulte um e verá o mais feroz inimigo. Agora traremos para vocês uma das mais importantes cordelistas de nosso estado de Pernambuco. Ela que é professora, escritora, poeta, nos deu o enorme prazer de conversar sobre cordel, nos dando uma verdadeira aula e contando fatos interessantes de sua trajetória. Trago para vocês Madalena Castro, através da própria Madalena Castro. Sou Madalena, nascida nas terras de Bom Jardim. Meu torrão pernambucano, coisa mais linda para mim. Moro em Olinda, que tem uma beleza sem fim. Quando eu despertei para a vida, já estava caminhando, à beira de um riacho, a vida fantasiando. No meu mundo tão pequeno, levava o tempo sonhando. Fui crescendo, certo dia eu descobri um mundo bem diferente daquele em que vivi. Acabou-se a fantasia, aí então eu sofri. Mas dei a volta por cima, vivi a realidade, deixei meu interior, vim morar cá na cidade, comecei a estudar com muita garra e vontade. Fui professora, enfermeira, aprendi serigrafia, tentei ser cabeleireira, fiz curso de alta costura para ser boa costureira. Descobri que sou poeta. Poeta pode sonhar, ir aos lugares distantes sem nem sair do lugar, atingir o infinito ou ir ao fundo do mar. Pode viajar a pé, de carro, de avião, pode chegar até onde for sua imaginação. O importante é que tenha sempre Deus no coração. Deus já me deu quase tudo que tinha para me dar. Deu saúde, inteligência, que eu soube aproveitar, uma bonita família e um coração para amar. Agradeço a meu bom Deus por ser sua protegida, pelos amigos que tenho, pela família querida e pelos olhos que iluminam os meus caminhos da vida. Depois dessa apresentação, que dispensa comentários, convido vocês a assistir a conversa que eu tive com a querida Madalena Castro, que me encantou com seus profundos conhecimentos da sua arte e do seu amor por ela, e falou brilhantemente sobre a literatura do cordel, de cordel e os projetos que desenvolve. Vejamos o que diz Madalena. Eu sou Madalena Castro, sou presidente da Sociedade dos Poetas Vivos de Olinda e da União Brasileira de Trovadores, Seção Recife. Mas eu sou mais fixada no cordel. Sou cordelista e gosto de fazer oficinas. Meu projeto, eu tenho um projeto que vou colocar agora na lei de incentivo à cultura, estou preparando um projeto sobre os meus cordéis,
Mas eu gosto muito de fazer oficinas e faço nas escolas, faço na minha sala, faço em escolas particulares, faço em escolas públicas e faço aonde me convidarem. Então, eu acho muito gratificante quando eu faço uma oficina e que as pessoas que estão presentes apresentam 4, 5 estrofes perfeitas. Isso aí é um trabalho, é uma prova que o que eu transmiti, eles entenderam. E outra coisa, no final, é ótimo a gente fazer uma coletânea mostrando o trabalho dos nossos alunos. Essa aqui foi a primeira coletânea, né, que eu fiz, com vários poetas que fizeram a oficina comigo. Então, são esses poetas aqui que fizeram a oficina comigo, mas eu já fiz a oficina com mais de 150 pessoas aqui na minha sala, fora as oficinas que eu faço nas escolas. Eu já fiz até na Universidade Federal de Pernambuco, eu já fiz oficina. Eu faço oficina nas favelas também. Fiz uma oficina no Coque, fui muito bem recebida. E outra coisa, a gente faz por amor nas escolas públicas. Eu vou lá, a Giselda Pereira é minha parceira. Ela sempre está me acompanhando, ela sempre dá uma força, ela sempre fica orientando os alunos, né, para o trabalho ficar mais bonito. Então, o maior prazer da gente é a gente transmitir o que a gente sabe. Não é financeiramente. O meu trabalho eu aprendi de graça. Eu aprendi sozinha, dado por Deus. Eu não fiz oficina com ninguém, não aprendi com ninguém. Eu aprendi sim, pesquisando e lendo. Então, quando eu transmito o meu trabalho numa sala de aula, que 2, 3 alunos me mostram rapidamente 2 ou 3 estrofes que fizeram certas, já estou gratificada, porque é uma prova que eu soube transmitir o meu assunto. E eu também tenho projetos de fazer um livro pela Lei de Incentivo à Cultura. Estou planejando fazer um livro aí, e com os meus cordéis, vários cordéis, mesmo aqueles já editados, mas que estão no esquecimento, né? Muitos anos que eu fiz, que as pessoas mais atuais não estão conhecendo meu trabalho. Porque eu escrevi mais de 150 cordéis. Então, eu não vou deixar mais de 150 cordéis expostos aqui na minha sala. Então, são tudo guardados nas caixinhas. Mas eu prefiro pegar esses cordéis mais atrativos e colocá-los num livro. Então, eu estou pretendendo fazer isso. E outra coisa também, eu já tenho oficinas marcadas para o mês de maio nas escolas públicas e outras também particulares aqui na minha salinha, né? A minha salinha é simples, mas eu tenho tudo que eu preciso para fazer o aluno entender como faz um cordel. Aí eu ensino tudo, da métrica, a rima, a oração, a elisão, tudo. O aluno vai sair daqui sabendo como é que vai fazer um cordel. E por que um cordel? Outra coisa, tem muita gente que pergunta: ô Madalena, qual a diferença entre um cordelista e um repentista? Aí eu respondo: o cordelista, o repentista, ele faz na hora, você dá o assunto e ele na viola, ele vai tocando, né, e cantando na hora. Já o cordelista é diferente, ele é um poeta de bancada. O que é poeta de bancada? É um poeta que se senta para escrever. Ele tem todo o tempo do mundo para escrever. Ele escreve, reescreve, corrige, faz de novo e assim vai. Então, é por isso que eu digo, o cordelista é o poeta mais completo. Por quê? Porque ele tem aquele tempo para revisar, não deixa escapar nada errado. Porque ele tem que fazer aquela revisão várias vezes, até ficar naquele ponto que ele quer.
Já o repentista não. Você veja um repentista, ele diz quando ele canta um verso aí, uma estrofe, ele passa a elisão, você não percebe. Ele não percebe que ele errou, porque ele está cantando, né? Mas no papel é diferente. Se você pegar um cordel desmetrificado, na hora você vai notar. A métrica são os versos, são as sílabas poéticas. A gente conta as sílabas poéticas. Tem 7 sílabas poéticas. O que são as sílabas poéticas? São a tonalidade do cordel. Então eu digo, eu sou Madalena. Eu sou Madalena. Eu sou Madalena. Entendeu? Então, isso aí não é uma sétima. Agora, quando eu quero dizer, eu sou como é que se diz? Um galope à beira-mar, aí eu sim, já é diferente. É diferente. Do galope à beira-mar, ele tem que ter obrigatoriamente 11 sílabas poéticas. E onde é que eu vou achar essas sílabas poéticas? Tem que ser a terceira, a quinta e a 11ª. Aliás, a segunda, a sexta e a 11ª. Então, eu digo assim, só o primeiro comecinho de um galope à beira-mar, que eu digo assim, eu sou Madalena, nascida na roça, não tenho fortuna, tampouco vaidade, cresci trabalhando com garra e vontade, profunda saudade meu peito destroça, lembrando dos dias da minha palhoça, com toda a beleza do sol a brilhar, no mar da lembrança procuro nadar, sou forte e valente, sem medo de nada, com Deus eu prossigo na mais longa estrada, cantando galope na beira do mar. Observe o que eu digo. Cantando, segunda sílaba poética, segunda sílaba tônica. Cantando galó, 5 sílabas. Na beira do mar. Quer dizer, o mar é a última. Elas são 11 sílabas poéticas. 11 sílabas poéticas. Então, obrigatoriamente, essas sílabas têm que ser tônicas. Então, já o cordel, no cordel você tem que usar as 7 sílabas, em setilha, são 7 sílabas poéticas, ou pode usar uma 10ª, com 10 sílabas poéticas, o cordel. Então, o cordel tem muitas variedades. Você pode escrevê-lo com a quadra, 4 versos, com 7 sílabas poéticas. Pode escrever com cestilha, 6 versos. Pode escrever com 7 sílabas, setilha, 7 versos. Pode escrever com 10ª, com 10 versos. Depois dessa participação maravilhosa da poeta, escritora, professora, consagrada, que me deu o prazer de entrevistá-la em sua sala de aula em Olinda, onde ministra o curso Como Escrever um Cordel, passemos agora a ouvir o que diz a cordelista Carla Montanha, da nova geração de cordelistas pernambucanos. Eu tive a grata satisfação de conhecer Carla Montanha em um evento literário do qual participamos, promovido pela Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, na Casa de Manuel Bandeira, em Recife, em 2023. Logo, identificamos uma grande afinidade com as artes em geral e, em especial, com a poesia. No momento, compartilhamos nossas obras e pude conhecer os versos em cordel de Carla Montanha através de seus folhetos e pude constatar tratar-se de uma grande poetisa com talento enorme e com um futuro muito promissor. Nessas iluminações, na arte da palavra, falando de cordel, convidei Carla para falar sobre sua arte e poesia, ao que ela prontamente aceitou e nos brindou com essas palavras. Olá, boa noite. Eu me chamo Carla Montanha, sou poetisa da cidade de Garanhuns, Pernambuco. E estou muito feliz com esse convite de Cláudia Guerra. Primeiramente, eu gostaria de falar que eu sou uma pessoa que vive de cultura e de arte. Sou professora de educação midiática, poetisa, produtora cultural. E
O que a poesia representa para mim, como ela entrou na minha vida, a poesia ela entrou na minha vida de forma muito natural. Eu acho que a poesia é a minha vida. Então, quando eu ainda era criança, aos 11 anos, eu comecei a escrever e eu tive um relacionamento com a poesia muito orgânico a partir do momento que meu avô sempre recitava para mim, a partir do momento que ela sempre esteve nas minúcias, no dia a dia, no asfalto esburacado. Então, chegou um momento que a poesia ela é a minha própria vida. Ela representa a minha vida. E ela entrou para mim na infância ainda e seguiu por várias vertentes, pelo teatro, pelo audiovisual, pelas artes visuais. Mas a mais latente em mim é a literatura. E essas formas de arte se completam, e para mim todas elas são poesia, né? A fotografia é uma imagem poética, né? E tudo é uma poesia visual, e tudo se interliga. Então a poesia ela representa a minha própria vida, e ela entrou na minha vida ainda na infância. Mas eu suspeito que ela entrou ali no meu parto, porque eu já nasci dentro da poesia. O que eu sinto quando estou escrevendo, de onde vem a inspiração, eu creio que da vida. Eu sinto muitos sentimentos que precisam ser canalizados para algum lugar, porque eu sinto sempre muito. Então, escrevendo, vem a inspiração do que eu vivo, do que me rodeia, até o que é inventado é vontade de viver, é inspiração, sabe? Então, a inspiração ela vem desse campo descampado, né? Desse terreno, na verdade, descampado chamado vida. E por que o cordel? Na verdade, porque o cordel, porque eu amo poesia rimada, eu amo ler cordel, recitar cordel, a rima, a musicalidade, a história, a representatividade, a cultura popular, o lugar que a cultura popular ocupa, que as mulheres ocupam. Então, e se tive alguma influência de alguém especial, sim, das minhas amigas do Pajeú, Helenilda Amaral, Francisca Araújo, Daiane Rocha, todas elas, junto com Zé Adalberto, Bastião, todos eles são inspiração na minha poética, são referências que eu vivo junto, né, que são meus amigos e que me inspiram. Algum fato curioso que aconteceu enquanto escrevia ou recitava, do tipo uma falha de som, plateia desatenta, se deu algum branco? Sim, na trajetória a gente não começa com essa desenvoltura, a gente adquire com o passar do tempo. E sim, já aconteceu de errar no recital, de esquecer algum verso. Isso é natural, porque é um caminho a ser construído. Nós somos seres humanos que falhamos, erramos. Então, tudo isso é normal, é natural. A gente precisa naturalizar isso, a gente precisa estudar, mas a gente também precisa entender que ser humano é importante, né? Ser humano é importante, não é ser humano, é ser humano. Algo que acho importante e que faça recomendar a poesia, em especial o cordel para outras pessoas, é que a poesia ela transforma, ela transita, ela transpassa, ela é o ponto de fluência onde eu consigo me perceber e ser a melhor versão de mim, né? Então, eu recomendo a poesia porque ela cura, ela abraça, ela transmite, ela figura, ela transvê, ela coloca a gente em lugares e lugares que são importantes.
e de desconforto também, porque a arte ela não vem só pela beleza, ela vem para incomodar. Então a poesia ela vem para mexer dentro de lugares da gente e de não lugares também. Em especial o cordel para as pessoas, porque ele é um movimento de resistência, cultura popular, patrimônio cultural e imaterial do povo brasileiro. E principalmente o lugar que as mulheres ocupam, né? A primeira mulher a fazer cordel foi Maria Batista Pimentel. E ela, enfim, revolucionou o mundo, mas tinha que assinar com o nome do marido, que não podia assinar as mulheres na época, na década de 90. Então, hoje, a gente poder assinar o nosso nome, a gente poder participar de mulheres, né, com mesas de glosa somente femininas, de estar junto com homens da mesa de glosa, da roda de improviso, no repente, é uma grande vitória. Então, para que a gente ocupe esses lugares, a gente precisa consumir cultura e arte popular, feminina, de poesia popular e o cordel. Recitar cordel, literatura de cordel, consumir tudo isso é, além de incentivar a resistência, é também trazer para perto a cultura do nosso Nordeste, em especial do Pernambuco. Queria agradecer o convite, o carinho. Cláudia Guerra, grande amiga, escritora, artista e incentivadora da cultura do nosso estado, do nosso Brasil. Queria deixar um abraço afetuoso e também falar do meu livro, que é o primeiro livro, o De Peito Aberto, lançado pela Vacatussa, dia 16 de maio, às 18 horas, na Livraria Jardim, 16 de maio, às 18 horas, na Livraria Jardim. Eu espero os recifenses e pessoas que queiram visitar esse momento e estar comigo, me abraçar em um recital performático de experiências sonoras e também a mediação com a querida Cida Pedrosa. Então, eu queria convidar os seguidores de Cláudia, do programa, a conhecer pessoalmente, nos encontrarmos no dia do lançamento do meu livro, dar um abraço para mais do que adquirir a obra, esses afetos que são tão importantes e eu espero que, enfim, alguém escute isso e vá. E queria falar que esse livro é de cordel, ele apresenta alguns capítulos e cada capítulo é um estilo de cordel apresentado por uma mulher do Pajeú. E aí as poesias são minhas, mas cada capítulo tem uma apresentação de uma mulher do Pajeú, Milene Augusto, Verônica Sobral, Francisca Araújo, Helenilda Amaral, Erivoneide, enfim. Eu queria agradecer a todas as pessoas, Lorde Jimmy, que ilustrou a capa, que fez a capa, que ilustrou a capa, ao querido que revisou, fez a diagramação, tudo, Tiago Corrêa. E agradecer a Cláudia por esse momento de carinho, afeto, paz, que é sempre estar com uma pessoa querida que é ela. Agradeço muito, um cheiro grande e dizer que a arte existe porque a vida só não basta. Como diria Ferreira Goulart, um cheiro e uma boa noite. Após esse depoimento direto ao coração, em que Carla transmite toda a sua emoção ao falar de sua poesia de cordel, e que agradecemos a ela por sua participação no programa, aproveitamos para convidar para o lançamento do seu livro, De Peito Aberto, no próximo dia 16 de maio, às 18 horas, na Livraria Jardim, na Rua Manuel Borba, que promete ser um evento para lá de especial. Agora, eu gostaria de registrar do programa, e não poderia deixar, uma homenagem a uma outra cordelista pernambucana muito querida, que eu tenho a felicidade de conhecer e de conversar, e que não pôde participar do programa por motivos superiores, mas eu gostaria de dedicar a ela esse momento falando sobre ela. Trata-se de Giselda Pereira. Giselda
ela nasceu em Recife mesmo, morando atualmente em Olinda. Ela é professora, formada pelo Instituto de Educação de Pernambuco. Ela atuou por 25 anos na área da educação e disse a mim, pessoalmente, muito emocionada, que sempre amou escrever, estreando oficialmente na vida literária e participando de várias antologias, como 12ª Antologia da Sociedade dos Poetas Vivos de Olinda, da qual ela faz parte, junto com Madalena Castro, e desenvolve um trabalho maravilhoso lá. Um Sonho de Todos, Universo da Poetisa, volumes 1 e 2, 22 anos de poesia, da Sociedade dos Poetas Vivos de Olinda, Deusas da Poesia, volumes 1 e 2, 2 e 3 e outros. Ela escreveu um cordel muito interessante que eu estou lendo no Instagram e compartilhando com vocês, que se chama Dona Coruja e a Árvore Encantada. Giselda ganhou um prêmio no Concurso Nacional de Literatura de Cordel, promovido pela Pantera Cordelaria, com apoio da Lei Aldir Blanc. Ela tirou 2º lugar. Esse poema é uma coisa linda e todos merecem conhecer. Giselda, minha querida, um beijo muito grande, muito especial para você. Você é cordel, o cordel é você. E junto com Madalena não há, são imbatíveis. Muito bom ouvir vocês, muito bom estar com vocês e poder desfrutar da companhia de vocês em momentos especiais. Um beijo muito grande, até muito breve. E estando assim caminhando para o seu final, o programa Iluminações, mais de uma vez, se enche de orgulho por ter falado do cordel, essa arte da palavra tão maravilhosa, inteligente, espontânea, atual, real, que retrata a vida de uma forma tão genial, através de poetas do povo, de um talento incrível e que nos brindam com tanta formosura, leveza e sabedoria. Como todos vocês já sabem, mas não custa lembrar, convido a todos para que assistam às postagens do meu Instagram sobre o cordel, que se encontram gravados nos destaques, em Cláudia Guerra 783. Despeço-me com saudades e mando aqui o meu muito obrigada e um abraço bem apertado em cada um de vocês que participaram, que me prestigiaram assistindo o programa, e todos aqueles que nos brindam todos os dias com seus comentários e seus feedbacks sobre o programa, sobre o que ouviram dessa arte tão maravilhosa. É sempre muito bom estar com vocês. Aguardo ansiosamente por vocês no nosso próximo programa, que será em junho, na primeira quarta-feira de junho. E viva as iluminações, viva o cordel. Um beijo grande.